Bom dia, pessoal! Então, na aula de hoje, nós enfatizaremos princípios gerais em relação à catálise, falando sobre os ciclos catalíticos, nos quais a superfície de uma espécie catalítica é regenerada numa reação. E vamos ver os fatores que interferem num ciclo bem sucedido. Vamos lá! Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho a respeito da catálise e mais importante é a gente iniciar falando a respeito do catalisador, que ele é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação, mas ele próprio não é consumido nessa reação. Os catalisadores são amplamente utilizados na natureza, na indústria, no laboratório e tem uma estimativa que eles contribuem com 1/6 do valor de todos os bens manufaturados no país. Eles podem ser materiais diversos, então nós temos porosos, monolíticos, suportados ou não suportados. E eles dependem muito da superfície do material que está sendo utilizado, então são diversas formas que ocorrem essas adsorções e desorções para que ele tenha eficiência, né? Então, vale ressaltar ainda que o catalisador ele aumenta a velocidade da reação, porém ele tem o aspecto de diminuir a energia de ativação. Eu vou fazer agora uma representação esquemática para vocês da energética de um ciclo catalítico, né? Então, assim, vocês vão ver ali que é baseado na energia de Gibbs e nós vamos representar a extensão da reação, como é comum a gente trabalhar em termos de catalisadores. A linha representada pela letra A, que está em azul, ela tem energia de Gibbs de ativação ΔG mais alta do que qualquer etapa da reação catalisada. Um catalisador ele aumenta a velocidade dos processos introduzindo novos caminhos com energia de Gibbs de ativação menores. E é importante a gente atentar para o perfil, né, da energia de Gibbs de uma reação catalítica, não apenas para o perfil da energia ou entalpia, né, como a gente vê normalmente. Na linha B, a gente tem a representação da reação global, que ela permanece inalterada, para que a gente consiga entender quando você tem uso de um catalisador. E a C, ela mostra o perfil para um mecanismo de reação com a formação de um intermediário estável. Catalisador ele não afeta a energia de Gibbs da reação global, porque o G ele é uma função do estado. Então, essa figura mostra que a reação global é a mesma para ambos os perfis de energia. As reações termodinamicamente desfavoráveis, elas não podem se tornar favoráveis pela presença de um catalisador. O perfil de energia de Gibbs ele é uma reação catalisada e uma reação catalisada ele não tem picos altos nem vales profundos. O novo caminho introduzido pelo catalisador, ele muda o mecanismo mesmo da reação para um outro com forma muito diferente e com um máximo menor. Um ponto igualmente importante é que não ocorre no ciclo intermediários catalíticos estáveis, então não é favorável quando você tem aquela curva C. E da mesma forma, né, um produto ele deve ser liberado numa etapa termodinamicamente favorável, como representou ali na figura azul. Vou colocar para vocês um exemplo em relação a um ciclo ali, para que vocês consigam entender um pouquinho como é que funciona. Lembrando que os ciclos catalíticos eles envolvem, né, uma série de reações aí muito complexas. Então, esse complexo ali de cobalto, ele isomeriza na esfera de coordenação do catalisador. Ele libera o produto e regenera o catalisador. Da mesma forma que para qualquer mecanismo, o ciclo que foi proposto com base em várias informações, que são essas apresentadas aí neste esquema. Muitos dos itens mostrados nesse diagrama são situações básicas, né, que são relacionadas à determinação dos mecanismos de reações de substituição que vocês já trabalharam anteriormente.
Então, nós temos aí, por fim, um ciclo catalítico, a representação. Isso também que domina muito em relação ao uso de uma substância que vai ter a função de catalisador, a sua seletividade, certo? E a sua eficiência, né? Então, nós temos que ter a essência de um catalisador, ela está baseada na eficiência. Então, o catalisador altamente ativo, que resulta numa reação rápida, até em concentrações bem baixas, ele possui frequência de rotação elevada, que a gente chama. Então, ele precisa resistir a um grande número de ciclos catalíticos para que ele seja viável. Então, nós representamos, né, de A até B, o que ele está relacionado a justamente essa eficiência catalítica. Então, uma vez que a velocidade da reação não catalisada ela seja desprezível, então a frequência de rotação é dada pelo aquele N, é a frequência de rotação. Quando se trata de uma catálise heterogênea, que eu já vou falar a respeito de homogênea e heterogênea, a velocidade ela vai ser expressa em termos da transformação da quantidade do produto e ela é baseada na área superficial do produto. Então, como eu mencionei em relação à seletividade, um catalisador seletivo ele vai produzir uma proporção elevada do produto desejado com quantidade mínima de produto. Então, na indústria tem grande interesse econômico no desenvolvimento de catalisador seletivo. Então, ali um exemplo para vocês, quando se usa a prata metálica para catalisar a reação do eteno com oxigênio, que deve produzir o óxido de etileno, a reação ela é acompanhada pela formação de dióxido de carbono e água, que seria a reação de combustão completa, que é termodinamicamente favorecida, mas é indesejável. Então, essa falta de seletividade aumenta o consumo de eteno e, por isso, os químicos estão constantemente tentando descobrir um catalisador mais seletivo. Isso em todas as áreas, em todas as reações que são estudadas. A seletividade ela pode ser ignorada apenas em poucas reações inorgânicas simples, onde você tem um único produto, né? Como eu coloquei o exemplo ali da amônia. Mas aí os catalisadores homogêneos e heterogêneos, eles são classificados, podem ser classificados dessa forma e significa como que estão presentes, né? Como solutos ou em uma mistura reacional líquida. Então, são heterogêneos se estiverem presentes numa mesma fase, distinta daquela dos reagentes, daí isso significa que eles estão presentes como sólidos e os reagentes como gases ou em solução. Dos materiais, então tudo vai depender muito do material que é usado para você classificar como homogêneo e heterogêneo, certo? Temos as questões de inibidores e venenos de catalisadores. Os inibidores eles são substâncias que diminuem a velocidade das reações e os anticatalisadores ou venenos de catalisadores eles inibem a ação dos catalisadores. Então essa que é a definição básica. E essas espécies químicas se combinam com o catalisador anulando ou diminuindo a ação. Aí eu coloquei exemplo ali do Haber-Bosch, que o arsênico é usado como um inibidor ali do ferro. Temos nos cosméticos também, né? O propilparabeno e o metilparabeno. E tudo isso vai definir os tipos de catalisadores que nós temos. Então, dependendo da ação, do tipo de reação que você quer catalisar, você tem diferentes formas de classificar esses tipos de catalisadores. E aí, isso aí, eu quero que vocês explorem na lista de exercício, na questão 17, que da lista é a única questão que vocês precisam me entregar, certo? Então, vocês precisam me enviar essa questão. As demais questões, nós iremos discutir, né, mais além. Mas façam, por favor. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!